Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, comunidade Divina Luz e você aqui na Oração da Manhã. E que bênção você que nos acompanha todos os dias, está sempre colocando aqui seu comentário pra gente, um falando com o outro, né? Se você sentir falta de alguém aqui no chat, já vai lá, manda esse link também dessa live de hoje para alguém e fala assim, olha, já começou a Oração da Manhã, vamos rezar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos mergulhar na intimidade do Senhor e tomar posse daquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, não é verdade? Na semana passada, nós vivenciamos aqui uma semana muito forte, vivendo os planos de Deus. Você tomou posse de tudo que foi colocado aqui? Eu tomei de cada dia, de cada palavra. O Senhor foi falando ali comigo diretamente no meu coração. Espero que tenha falado no seu também. Essa semana nós estamos vivenciando uma semana de cura interior, olhando para dentro de nós, olhando para as nossas feridas e permitindo sermos curados pelo Senhor. Como que é importante a gente abrir o nosso coração e a gente entender que há muitas coisas que estão dentro de nós, muitas feridas do passado, um passado muito antigo ou um passado muito recente, né? Algo que tenha ferido o nosso coração e que muitas vezes vai interferindo no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos. Sem a gente perceber, muitas vezes a gente acaba tendo atitudes que são um mecanismo de defesa, muitas vezes é uma reação que a gente tem devido a uma mágoa, um ressentimento, uma ferida, um trauma, algo que está dentro de nós. Então é muito importante a gente abrir o coração e a gente entender a raiz de tudo, né? A cura interior é a gente chegar na raiz daquela situação. É como quando a gente vai no médico e a gente vai assim com uma dor de cabeça, uma febre, com algum sintoma. E você tem um sintoma, mas você precisa ir no médico, fazer os exames para chegar ao diagnóstico. Então, quando você chega ao diagnóstico, você chega na raiz. A cura interior é isso, você chega aonde está ali o problema, a situação, o que aconteceu, para que você possa ser curado. Então, a gente volta no passado, a gente volta naquela situação para entender que a mão de Deus está sobre nós, sempre esteve, e nós somos curados pelas chagas de Jesus, nós somos curados pelo amor de Jesus, pelo teu sangue que é derramado sobre cada um de nós. Então, se você quer ser curado no seu interior, que você possa agora abrir o seu coração e deixar o Senhor falar com você. Quando Jesus é ferido na cruz, quando aquele soldado fere Jesus pelo lado, né, com a sua lança, dali sai sangue e água. Ali o Senhor se deixa ferir internamente nas suas entranhas para que ele possa entender também a nossa dor. Jesus ali, ele entra no nosso coração. Aquela lança entrando ali em Jesus é também Jesus entrando no nosso coração e na nossa vida, no nosso interior e falando para cada um de nós, eu estou aqui com você, eu sinto a sua dor e eu vou caminhar com você lado a lado. O meu sangue está sobre você, o meu sangue está dentro de você para curar essas feridas, para que você possa recomeçar, para que você possa começar de novo, nascer de novo, vivenciar uma nova vida. Não é que você vai esquecer, mas você vai superar. Você vai entender que o amor do Senhor é maior do que tudo. Amém? Então, pega a palavra de Deus. Hoje vamos abrir lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, no versículo 31. Gênesis 29, versículo 31. Então vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Senhor, nós nos colocamos na Tua presença agora, pedimos que o Senhor envie sobre nós o Teu Espírito e que o Senhor possa falar conosco nessa Tua palavra. Alimenta-nos de Ti, Senhor, dai-nos discernimento dos Espíritos para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Liberta-nos, Senhor, das más paixões, liberta-nos, Senhor, do orgulho, da vaidade, liberta-nos, Senhor, de toda a apatia, de toda a frieza espiritual. Liberta-nos, Senhor, de todo sentimento de resistência. Muitas vezes o Senhor quer nos tocar, o Senhor quer nos curar, mas nós colocamos resistências, nós criamos muralhas e muitas vezes impedimos que o Senhor entre no nosso coração e nos cure. Por isso agora, Senhor, nós pedimos, entra no nosso coração. Entra no nosso coração, Senhor. Entra no meu coração. Meu irmão, minha irmã, diga isso para o Senhor. Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra no meu coração com a Tua palavra, Senhor. Entra no meu coração com o Teu Espírito. Vem, Senhor, fala comigo nessa manhã. Enche-me de Ti, enche-me de Ti. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Se você assim deseja, meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo que possa agora tocar no teu coração, tocar nos seus pensamentos, tocar no teu corpo, te preencher. Vem, Espírito Santo de Deus, eu quero sentir a Tua presença. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com Tua presença. Quero sentir um amor que nunca tive, porque eu não quero ser igual quando amanhecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 29, versículos de 31 a 35. Quem acompanhou o programa das mulheres, as mulheres que nos acompanham aí sabem que a gente falou sobre essa passagem, né, sobre Lia, Jacó, Raquel. Hoje vamos meditar aqui sobre essa palavra de uma forma mais intensa, mais direta, no sentimento de rejeição. Então, possamos ser curados desse sentimento de rejeição e que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra. Gênesis 29, 31 a 35. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Ruben, porque, dizia ela, o Senhor olhou minha aflição. Agora meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz outro filho. O Senhor, disse ela, vendo que era desprezada, deu-me ainda este. E pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz a mais um filho. Dessa vez, disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse, desta vez louvarei ao Senhor. E chamou-o Judá. Depois cessou de ter filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a palavra de Deus, em sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, alguns de nós conhecemos essa palavra, outros não. Vamos aqui relembrar ou conhecer um pouquinho dessa história, né, dessa passagem. Nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão sobre a sua descendência, uma promessa e uma aliança com Abraão de que a sua descendência seria maior do que as estrelas do céu e a areia do mar. Né, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão viria, né, a descendência, o povo amado, o povo escolhido do Senhor. Abraão e Sara, então, tem Isaac. Isaac se casa com Rebeca.
Rebeca e Isaac vão ter Esaú e Jacó. E Jacó era aquele escolhido por Deus para ter aqueles que fariam futuramente as 12 tribos de Israel. Então, é de Jacó que vem essa descendência tão importante das 12 tribos de Israel. Jacó depois é chamado de Israel. O Senhor, né, o chama, o anjo aparece para ele, ele luta com o anjo e ele fala que não vai sair da presença dele enquanto ele não lhe conceder a sua bênção. E a partir daquele momento, Deus o chama Israel, que é aquele que lutou com Deus. Então, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó, né, são essa descendência tão amada e tão esperada pelo Senhor. Jacó, ele se casa. Primeiro ele vai até a casa, chega até a casa de Labão, ele foge, né, da sua família, brigado com seu irmão Esaú, com medo do seu irmão Esaú, por causa da bênção que seu pai Isaac tinha lhe dado, né? Apesar de Isaac querer abençoar Esaú, Jacó e a sua mãe Rebeca acabam enganando ali Isaac para que ele dê a bênção para Jacó, porque há um tempo atrás, Deus já tinha dito a Rebeca que era para que ele fosse abençoado, para que ele reinasse no lugar do irmão. Então, Rebeca e Jacó acabam enganando Isaac para que ele dê a bênção para Jacó e não para Esaú. E assim é feito. Porém, é uma briga entre os dois e Jacó foge, né? Esaú fica com raiva dele, né, por ter ele roubado a bênção, e ele foge. Quando foge, ele vai parar na casa de Labão, e lá ele conhece Raquel, uma das filhas de Labão. Raquel era a filha mais nova e Jacó se encanta com ela, se apaixona por ela, se coloca para trabalhar para Labão, porque ele sai de casa fugido, sem nada. E apesar dele ter direito a uma herança muito grande de Isaac, Isaac era muito rico, mais ainda que Abraão, apesar de tudo isso, quando ele foge, ele vai sem nada. Ele chega sem nada na casa de Labão. Então, para que ele pudesse se casar com sua filha, ele trabalha para poder pagar, né, o dote. Só que ele trabalha muito. Ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel. Porém, Raquel era a filha mais nova, a filha caçula. Então, Labão diz que vai dar a mão dessa filha, mas, porém, na noite de núpcias entrega a outra. Então, Jacó se casa com Lia, com a irmã mais velha. Quando ele percebe essa troca, ele fica com muita raiva, né? Porque ele amava mesmo a Raquel, mas Labão fala para ele então trabalhar mais 7 anos para ele se casar com a segunda filha, com a Raquel, e ele aceita por amor a ela. Então, Jacó se casa com Lia e com Raquel, né? Trabalhou num total de 14 anos para poder casar com a sua mulher amada, a sua escolhida. Lia era a primeira esposa, porém não era amada por Jacó. Ela não era amada por ele. Ele amava a outra. Então Lia era uma mulher desprezada. Podemos trocar essa palavra desprezada por rejeitada. E a gente entra nesse tema de hoje, que é a cura da rejeição. Quantas vezes também nós passamos por alguma situação onde somos ou fomos rejeitados por alguém? Alguém que nós estimávamos muito, alguém que nós amávamos, alguém que nós esperávamos uma palavra de afeto, um carinho, e aquela pessoa não nos deu aquele amor que nós tanto esperávamos. Pode ser lá atrás, na nossa história, no nosso nascimento, na concepção, no momento onde você nasceu, o seu pai ou a sua mãe te rejeitou, né? Pode ter sido na infância, quando você, já na escola, na primeira infância, com os primeiros amiguinhos, aquela turminha te rejeitou e você se sentiu deixado de lado, né? Quando todos os amigos estão brincando de lado, mas ninguém, de repente, você não se sente amado por ninguém. Ou na adolescência, você chega na adolescência e tem aquele primeiro amor, aquela pessoa que você se apaixona, né? Ou não necessariamente o primeiro ou o segundo, mas alguém de fato que você ame, mas tem aquele amor que não é correspondido. Tudo isso vai gerando marcas dentro de nós, você vai se sentindo inferior aos demais e vai tendo sempre uma comparação. Uma mulher acaba se comparando a outra, aquela que casou, que namorou com aquele que você tanto esperava, né?
O que ela tem de melhor? Ela é mais bonita, eu não sou tanto. E o homem é a mesma coisa. Quando vê uma mulher, uma jovem, né, que se apaixona por outro, fala assim, pô, nunca vou ter chance com ela, né? E de repente você vê aquela pessoa com outra, enfim. E essa rejeição vai nos acompanhando ao longo da nossa vida. É muito difícil uma pessoa nunca ter sido rejeitada por ninguém. Isso é muito natural acontecer ao longo da nossa vida. O tempo vai passando e isso chega na fase adulta. Você pode se sentir rejeitado também, ter vivido uma situação como essa no seu ambiente de trabalho, né? Ter ali feito tudo para você conseguir se destacar dentro de um cargo, dentro de alguma função, mas outros são reconhecidos, você não, você é deixado de lado, passa por humilhações, passa por injustiças dentro da igreja, em diversas situações onde você sente que você não foi reconhecido, onde você de alguma forma foi rejeitado. Às vezes, isso de fato está acontecendo. Em outras situações, nós estamos vendo algo que não está. Às vezes nós não estamos sendo rejeitados, mas há uma rejeição que aconteceu lá atrás, uma ferida lá de trás, e que qualquer coisa que aconteça com a gente hoje vai acionar isso como um gatilho, né? E a gente vai se sentir assim, rejeitado. Repito, em algumas situações nós de fato estamos sendo desprezados, rejeitados. Em outras situações, não. Volto na adolescência, na juventude, naquele momento onde você vai fazer um esporte, né? E aí, vamos tirar o time. Eu quero fulano, fulano, fulano. E você vai ficando de lado. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Todo mundo vai tirar o time, vamos jogar. E todo mundo escolhe fulano, vôlei. Vai todo mundo chama os mais altos, vai chamando os mais habilidosos. E você vai ficando, você, ninguém me quer. Né? Mas isso vai acionando algo dentro de você que é ruim. A gente ri assim, né? Mas tem coisas que vão trazendo feridas muito fortes dentro de nós. E na fase adulta, a gente vê algumas situações do tipo, no casamento, por exemplo, né? Um homem e uma mulher estão ali casados, mas de repente o casamento não vai nada bem e você percebe que ou a mulher ou o marido estão desprezando um ao outro, menosprezando, rejeitando. Alguns casos chegam à separação, chegam ao divórcio. Em algumas situações mais delicadas, ao rompimento do casamento, a pessoa vai se relacionar com outra pessoa. E aí você se sente como, né? Fui rejeitado, fui trocado, fui abandonado. E agora aquela pessoa que eu amava está com outra pessoa. Então você vivencia o sentimento de traição, a decepção. Então tudo isso vai causando mágoas, ressentimentos dentro de nós que são ocasionados por conta disso, né, de uma rejeição. Aqui a gente está vendo que a palavra de Deus vai dizer para nós de Lia, essa mulher, essa primeira esposa de Jacó, que não tinha sido escolhida por ele para que ele se casasse, porém Deus olhou para ela e viu que ela tinha sido desprezada. A gente começou nesse versículo dizendo isso, né? O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Por que Deus fez isso? Não é? Apesar de Jacó ter se apaixonado, aquele amor bonito, né, à primeira vista, né, por Raquel, de alguma forma esse amor também não era sadio, porque ele vem da sua terra e ele vem ferido. O seu pai queria dar a bênção para o outro, né? Ele sai de lá rejeitado pelo irmão, brigado pelo irmão, e se aparta daquela que o amava, que cuidava dele, que era sua mãe. Ele se sente sozinho, se sente também, né? Fica ali totalmente sozinho, solitário. E muitas vezes quando a gente está ferido, a gente procura se apegar a alguém. Muitas vezes isso passa até como um sentimento de idolatria. A gente quer colocar todo o nosso amor, tudo aquilo que a gente não recebeu de alguém, a gente quer colocar e dar para alguém, e às vezes até de uma forma sufocante, obsessiva. E a gente também tem que tomar cuidado com isso. O sentimento de rejeição muitas vezes ocasiona em nós uma dependência emocional de alguém. Eu fui rejeitado aqui, então eu vou me apegar a essa pessoa aqui que está me dando atenção. Alguém me respondeu? Alguém me correspondeu a um amor que eu não tive lá atrás? Então eu vou colocar
todas as minhas forças, toda a minha atenção para essa pessoa. E tudo que é exagerado não é bom. E tudo que faz com que a gente tenha uma dependência de alguém ou de alguma coisa e não de Deus, não está no lugar certo, porque nós precisamos depender do Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. Jacó focou em Raquel. Eu quero ela, né? Trabalhou 7 anos por ela. E ainda que estivesse casado com ele, não, eu quero casar com Raquel. Então, o que eu tenho que fazer? Mais 7 anos por ela? Então, eu vou trabalhar mais 7. E se tivesse que ficar mais e mais e mais, ele estava já obcecado por ela. Ele estava ali, eu quero. E onde estava a confiança, né? E o amor de Jacó por Deus? Porque ele só vai perceber mesmo esse amor de Deus, a sua bênção, né? Mas lá na frente, depois que ele já tem, né, tantos filhos. Depois que Deus dá tantos filhos para Lia, ele também concede a Raquel. Mas olha que interessante que Deus vai dizer aqui para nós, a palavra de Deus vai nos dizer. Lia concebeu e deu à luz ao primeiro filho. E ela vai chamar ele de Rúben e vai dizer: o Senhor olhou a minha aflição, agora meu marido me amará. Então, ela teve um filho esperando que o seu marido pudesse lhe amar, pudesse lhe dar atenção. Aí concebeu de novo o segundo filho, o Senhor, vendo que era desprezada, disse ela, né? Deu-me ainda esse, pôs o nome de Simeão. E aí disse ela: dessa vez meu marido se apegará a mim. Então ela vai ter um filho, tem um segundo filho, tem um terceiro filho pensando: agora o meu marido vai me amar. Não, dessa vez ele vai me amar. Não, agora tem 3 filhos, agora ele vai se apegar a mim. Ou seja, Lia também estava colocando o seu amor e a sua dependência em Jacó. Então, da mesma forma que Jacó criou uma dependência de Raquel, Lia criou uma dependência de Jacó. E Deus vem romper com isso e vem mostrar para essa família quem é o centro da vida de vocês, um ao outro ou sou eu? Então Deus precisava reinar e a gente precisa sentir esse amor absoluto pelo Senhor e depender única e exclusivamente dele. Em um determinado momento, né? Um belo momento, mas um determinado momento, no 4º filho, a Lia entende isso. Então ela vai dizer: concebeu ainda e deu à luz um filho e disse: desta vez louvarei ao Senhor. E chamou-o de Judá. Simplesmente Lia concebe Judá e é da tribo de Judá que vem o nosso Salvador. Então, ainda que você viva uma experiência de rejeição, de se sentir menosprezado, creia que Deus está olhando para você e você pode dar muitos frutos, você pode ser feliz, você pode ter muitas bênçãos. Olha quantos filhos que Deus deu para Lia, olha quanta alegria ele deu para essa mulher que havia sido desprezada, olha quantas honrarias, né, essa mulher recebeu, a ponto de conceber aquele que daria depois a vida, né, a tribo de Judá, que seria depois ali a linhagem de Jesus, onde nós vamos ver depois lá nos evangelhos, a gente vai ver a genealogia de Jesus e a gente vai ver que ele vem, né, da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Lia, aquela que havia sido rejeitada. Então, que o Senhor possa curar também o seu coração. Vai dizer que depois cessou de ter filhos. Então, ela descansou em Deus. Ela descansou em Deus. Claro que essa história não para por aqui. Lia depois ainda vai entrar em conflito com a irmã. Muitos outros filhos ainda vão vir, né? A gente vai ver aqui muitos outros nascendo. Lia também concebe mais uma vez. Mas até aqui, hoje, é onde o Senhor quer falar conosco. Nesse trecho, nesses versículos, nessa passagem, o Senhor quer falar comigo e com você. Depois de gerar 3 filhos e colocar toda a sua dependência emocional, afetiva em Jacó, ela entende que precisa louvar a Deus que está derramando o seu amor incondicional por ela. Então, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos se você puder nesse momento, abre o teu coração e peça que o Senhor venha te curar. Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, peça a Ele. Derrama sobre mim o teu Espírito, que a água viva do teu Espírito Santo, Senhor, venha me lavando, venha me preenchendo, venha me curar de todo sentimento de rejeição.
Senhor, eu peço agora uma gota do teu sangue redentor, esse sangue de amor sobre mim, para me curar e me libertar de todo esse sentimento de rejeição. Se eu não fui amado, se eu não fui amada pelo meu pai, pela minha mãe, pelo marido, pela esposa, namorado, noivo, noiva, por algum amigo, por alguém no ambiente de trabalho, por um chefe, por uma pessoa especial para mim, Senhor, eu peço agora que eu seja curado. Eu peço que o Senhor possa me preencher com o teu amor, como cantamos aqui no início. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Eu quero sentir um amor que eu nunca tive, porque eu não quero ser igual. Eu não quero, Senhor, que as minhas atitudes sejam as mesmas. Eu não quero, Senhor, criar uma dependência emocional de pessoas ou de coisas e até mesmo de animais, porque eu fui rejeitada por alguém. Mas, Senhor, que eu seja preenchido pelo teu amor nessa manhã, que eu seja preenchida pelo teu amor nessa manhã. Liberta-me, Senhor, de todos os males, de todas as consequências desse sentimento de rejeição. Tudo aquilo que me deixou ferido por dentro, a rejeição do meu pai, a rejeição da minha mãe, as carências afetivas, a dependência afetiva, as feridas na sexualidade, tudo isso, Senhor, que foi gerado por esse sentimento de rejeição, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Preencha-me com o teu infinito amor. Venha me libertando de toda a idolatria a pessoas, a coisas. Eu não quero, Senhor, depender disso, mas eu quero depender do Senhor. Eu quero ser preenchido pelo Senhor. Eu quero te louvar como essa mulher te louvou, ao perceber que a sua mão estava sobre ela abençoando. Eu quero perceber a sua mão a me abençoar. Abençoa-me, Senhor. Liberta-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Cura-me com o teu sangue redentor. Cura-me com o teu infinito amor. Haja sobre mim, Senhor. Venha retirando dos meus olhos toda a cegueira espiritual. Retira, Senhor, do meu coração todo sentimento de mágoa, de tristeza, todo sentimento de abandono. Eu não quero mais me sentir assim, Senhor. Eu quero viver a vida que o Senhor preparou para mim. Eu quero depender do Senhor. Eu quero me abandonar em tuas mãos. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Senhor, vem libertando seus filhos e filhas de todo sentimento, até de morte. Pessoas que não queriam mais viver após serem rejeitadas. Pessoas que pensaram em tirar a própria vida, pessoas que sentiram que era melhor deixar de viver, pessoas sem expectativa de vida por um sentimento de rejeição. Você que sentiu falta da presença do seu pai, da sua mãe em momentos na sua vida tão importantes, tão especiais, e como se você não fosse importante para ninguém, como se ninguém nunca tivesse te acompanhado em momentos tão importantes para você. Tenha certeza que Jesus estava ao teu lado. E olhe para tudo aquilo que Ele realizou na sua vida hoje, tudo que Ele te deu até hoje, aonde você chegou. Não fique preso ao seu passado, não fique preso ao seu passado. Que o Senhor te liberte nessa manhã, que o Senhor te cure com o seu infinito amor. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir um amor que nunca tive, porque eu não quero ser igual quando amanhecer. Amém. Obrigada.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por mim. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as graças que o Senhor me concede hoje. Bendito seja o Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Meu irmão, minha irmã, louve a Deus e que a alegria do Senhor seja a sua força, né? Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Amém? Olha para a sua vida hoje, olha para as bênçãos, para as graças que o Senhor te concedeu, olha para as pessoas que estão do seu lado hoje, pessoas que te amam, né? Tem aquela música tão bonita que fala, tá chorando porque, né? Tem muita gente que te ama, tem muita gente do seu lado aí que torce por você, que reza para você, para que você seja feliz. Muitas pessoas que se alegram com as suas conquistas. Então, olha para as pessoas à sua volta, amém? Não só para o seu passado, mas para as pessoas que estão à sua volta, porque Deus está cuidando de você. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, vamos ficando por aqui nessa sexta-feira. Você toma posse dessa palavra e na segunda-feira a gente volta aqui na oração da manhã às 9 horas. Lembrando que hoje, sexta-feira, nós temos Santa Missa lá no Fonseca, orando por cura e libertação. Não perca, acompanhe conosco aqui no nosso canal no YouTube. Também participe presencialmente, se assim você puder. Nós estaremos lá esperando por você. Que Deus abençoe você. Um ótimo final de semana para você e para toda a sua família.